Tem um filme de 2018, que talvez a maioria de vocês não conheçam, que é um filme que ele até concorreu a alguns prêmios em Cannes, né? E ele teve até um prêmio de melhor roteiro, né? Esse filme ele chama Lázaro Felice, Lázaro Feliz, né? E esse filme ele tem uma figurinha bem icônica, né? O Lázaro, né? Um rapazinho assim que ele parece ser só uma pessoa muito inocente e muito obediente, assim, bem obediente. Só que alguma coisa acontece no filme, no meados do filme, que esse personagem simples, ele ganha uma áurea messiânica. Ele acaba se tornando... Ele lembra Cristo em alguns momentos. Esse filme tem um final bem surpreendente, inclusive. E aí eu decidi começar esse sermão contando desse filme, não só por causa da aura messiânica que tem no Lázaro, mas por causa das pessoas que estavam lidando com Lázaro, aquelas pessoas que conviviam com Lázaro e que elas viviam em um sistema análogo à escravidão. Essas pessoas estavam presas a um sistema. Provavelmente até a ideia do filme, ele é questionar o capitalismo, uma das ideias principais. Mas não é isso que eu vou vir fazer aqui. É muito mais profundo do que questionar um sistema econômico, é a gente ver as mentiras que nós podemos estar vivendo e condições análogas à escravidão, de, ao invés de ouvir a Cristo, ouvir a mentira, que a gente pode estar vivendo. Então, por isso que eu trouxe esse filme. E como que as pessoas elas veem milagres, como a gente tem visto, como a gente pode ter várias revelações sobre quem Jesus é, como a gente pode ter Deus ou os seus profetas desenhando a verdade na nossa cara, e a gente, mesmo assim, continuar presos à mentira, não querer ouvir a Cristo, a gente ser cegos pela mentira do cotidiano. O cotidiano tem o poder de nos enganar e de nos cegar. Então, nessa noite eu vou falar sobre 3 coisas que a gente tem que prestar atenção para a gente parar de rejeitar a Deus. Quando Ele revela toda a verdade a gente. A gente vai responder 3 perguntas. Você fixa o seu olhar em Cristo para quê? Primeira pergunta. Segunda, o cotidiano te faz duvidar de Cristo? E a terceira pergunta, o cotidiano te cega? A gente vai responder essas 3 perguntas e eu espero que você consiga responder junto à palavra, se enxergando e entendendo aquilo que você pode estar caindo em uma mentira. Você fixa seu olhar em Cristo para quê? Confie, apesar das surpresas. O que pode significar um homem pegar uma escritura, a Bíblia, e ler numa igreja, num local religioso? A gente vivê algumas dessas coisas aqui. Pode estar começando uma liturgia, Deus pode estar querendo falar e a gente precisa ouvir, ou pode ser, como eu acabei de fazer aqui, ler a passagem para a gente ouvir um sermão sobre Cristo. Isso é uma pessoa comum, né? Mas quando Cristo faz essas coisas, naquele tempo específico, naquele dia, naquele local, e sendo Cristo quem Ele era, é totalmente diferente. Não é uma pessoa comum, não era mais um cotidiano comum, era algo muito especial que estava acontecendo, fruto de muitas coisas que Deus queria para aquele povo dele.
Mas a gente vai ver que eles não queriam. Eles preferiram ficar com aquilo que eles tinham de costumeiro, que eles preferiram, era mais confortável para eles sobre Jesus, né, que não era a verdade completa. Algumas razões que fazem para a gente saber que essa época era única, eu vou apontar 3 razões apenas sobre aquele fato ser muito especial. O local. Essa é a primeira razão para aquilo ser algo que fala a gente, que fala sobre uma situação que pode ter a ver com a nossa realidade. Jesus, ele foi para Nazaré. Nazaré era a casa de Jesus. Ele estava acostumado, ele foi criado entre eles. E aquele era um local que o povo que jazia em trevas viu grande luz. Era um local desprezado pela totalidade de Israel. O norte, que tinha que se corrompido, era um local desprezado. Era um local onde os israelenses não viam com bons olhos para Nazaré. E é um local especial por ser, mesmo num local desprezado, ser uma sinagoga do século I, onde a gente vê a plenitude da revelação de Deus, e era um local especial, um local único. Não era uma igreja pós-moderna do século XXI, ou uma igreja moderna, e eu não estou falando que nós somos isso, apesar de ser possível, mas eu acredito que tem muito mais igrejas perdidas que a gente, mas a gente primeiro tem que olhar para o nosso coração, não só olhar para a denominação, né, que ela é boa ou deixa de ser. A gente olha primeiro como essa verdade tem impactado a nossa vida. Essa é a primeira forma da gente lidar com a verdade da forma mais pura, né, olhando primeiro o nosso coração. Mas era um local especial. A segunda razão era o dia. Hoje o pastor ele pregou sobre o cego e a cura foi no sábado. Ser no sábado era um dia especial para o judeu. E estava tão especial para eles, aquele dia estava ficando tão grande, que ele era maior até que o próprio doente, a condição de sofrimento de uma pessoa, era mais importante o dia do que uma pessoa que precisava ser curada, e, na sequência, era mais importante do que o próprio Deus falava sobre aquele dia. A gente falou sobre isso no EBD também, que o judeu ele se perdeu no sentido da religião, e aí a interpretação dele era melhor que a do próprio Deus, né? Então a gente tinha esse dia que era especial, mas era o sábado também, não só por causa do que o judeu falava, mas por causa do que Jesus fez, por causa da profecia que ele entregou, o cumprimento da profecia. Aquilo fez ser um dia completamente especial. E uma terceira razão para esse dia ser especial, esse fato ser único na história, era o homem que estava falando aquilo, como eu falei. O homem que é Cristo. Nunca antes na história desse país, como Israel, e eu não estou falando só de um líder que é político ou um líder militar, é um líder muito maior do que qualquer líder que a gente pode achar que é um líder importante para a gente. Esse líder, ele está acima de qualquer homem. E isso faz aquele dia ser completamente especial e tudo que fez eles fitarem os olhos em Jesus e fixarem os olhos nele e não tirar. Só que aqui, no caso, não foi para aceitar, não foi para admirar, foi para rejeitar.
E foi para rejeitar uma coisa muito importante que Jesus estava fazendo lá, que era essa profecia, que era uma profecia muito especial, de um livro muito especial, de um profeta muito especial. Não que todos os outros profetas não sejam, não que todo o Antigo Testamento, que também apontava para Cristo, não fosse, mas de forma especial, o livro de Isaías, ele contém muita coisa do que o Evangelho viria a falar. Ele contém muitas profecias. Uma razão pela qual muitos liberais, muitas pessoas tentaram atacar o livro de Isaías, porque ele acaba com esse elo entre o Antigo e o Novo Testamento. E aí tentam atacar essa ligação que torna o Deus do Antigo o mesmo Deus do Novo Testamento. E aí, por isso, esse livro de Isaías foi muito atacado. E a gente vê Jesus usando o profeta Isaías, vê ele declarando essas verdades que só ele podia declarar na hora que ele quisesse, no momento que ele quisesse, mas ele escolheu aquele dia especial para fazer isso. E ele tinha uma verdade que podia ser inconveniente. Inconveniente para os rebeldes, para os quebrantados e contritos de coração, era tudo que eles precisavam, tudo que eles mais queriam, é o que eles mais amavam viver aquilo que Jesus estava anunciando. Eles precisavam daquilo que Jesus estava falando. Mas eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Não importa se a gente é rebelde ou se a gente aceita, se a gente acha que a gente é eleito ou não, se a gente se diz calvinista ou arminiano, não importa. Todos vão fixar os olhos em Cristo, seja para se salvar com o que Ele fala, ou seja para juízo eterno, seja para a gente uma hora entender que a gente estava enganando só a nós mesmos, mas não a Deus. Essa é a verdade daquele povo que estava lidando com aquela profecia, e eles ainda precisavam ser mexidos. Está só no começo da história, mas essa declaração de Cristo que ele faz, a profecia, né, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus, ele estava vivendo essa profecia. Ele não estava falando de uma coisa que ia acontecer no futuro distante. Aquilo estava acontecendo já naquele momento. Jesus já estava vivendo todas aquelas coisas. Aquilo era real. Ele não estava, amanhã eu vou fazer. Ele já estava executando aquilo. E do mesmo jeito que hoje se cumpriu as escrituras que acabais de ouvir, como Jesus falou, a gente também hoje pode lidar com essa realidade como se isso fosse possível, como isso fosse verdade. Porque no dia que a gente estiver se sentindo cativo, no dia que a gente estiver se sentindo cego, no dia que a gente estiver se sentindo oprimido, essa palavra é para a gente, é hoje, não tem outro dia. É agora ou nunca. Ou a gente crê nisso, ou a gente vive isso, ou a gente recebe essa palavra como se essa plenitude dos tempos, ela se estende até hoje, ela vale ainda do mesmo jeito que valeu para eles, vale hoje também. É isso que a gente precisa, viver isso com toda intensidade. Esse hoje que não pode ser deixado para amanhã, essa fé. Essa fé tem que ser real agora. Se não for real agora, só vai restar o juízo. A gente... uma canção que tocou muito no meu coração quando eu era criança: ao findar o labor dessa vida, vida ou morte,
qual vais aceitar? Que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o seu lar? Essa canção, imagina uma criança de 10 anos, depressiva, precisando de alguma coisa para libertar da mentezinha dela cativa as sensações normais que todo ser humano pode ter, todo mundo pode enfrentar, e você tomar uma decisão, vamos dizer assim, e isso ser real para você, você viver essa cura, você poder entender que o mesmo Jesus que curou ontem continua curando hoje, e Ele abre os nossos olhos para a gente não continuar cego para essas nossas prisões. Ele revela em tudo que a gente está caindo, que a gente está se afastando de Cristo, que a gente está tratando Ele como uma pessoa muito próxima, mas que a gente não dá o real valor que Ele tem. A gente não trata Jesus com o valor absoluto que Ele tem. A palavra acaba não sendo uma verdade absoluta. Se a gente ouve, acha bonitinho, mas aí continua as suas vidas do mesmo jeito, sem que isso altere também comportamento, sem isso que altere não só comportamento, mas também, principalmente, o coração. Porque do coração que procedem os maus desígnios. Enquanto a gente não entregar todo o coração para ser transformado, a gente vai continuar preso nessa mentira do cotidiano que faz a gente achar que a gente é de Cristo, mas a gente está rejeitando Ele dia após dia. Então você só tem hoje para isso, porque o amanhã só a Deus pertence. E eu não vou apelar aqui para o medo e dizer que se você não escolher aqui ajeitar a sua vida com Deus, saindo à noite, algum carro pode te pegar, seu avião pode cair, alguma coisa assim, não vou falar, não vou apelar. Hoje, principalmente aqui, entender que se a gente não vive a nossa vida agora com uma fé autêntica, amanhã o juízo final vai bater a porta. A gente só tem o dia de hoje para a gente viver uma fé genuína. E aí, vamos responder agora a segunda pergunta. O cotidiano te faz duvidar de Cristo? Pare de colocar Deus em prova só porque você acha que sabe tudo dele. Lá nos versículos 22 a 24, ele fala: todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das suas palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Uma grande dúvida aqui, né? Disse-lhe Jesus: sem dúvida citar-me esse provérbio, médico, cura a ti mesmo. Tudo que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o aqui também na tua terra. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Esse versículo 23 aqui, que é tudo que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o aqui também na tua terra, é como se eles estivessem falando: você fez lá fora, faz aqui na sua casa também. Por que só lá fora? Com um tom de grande desafio, vamos dizer assim. Você teve o poder para fazer lá, e por que você não faz aqui? E aí, essa grande dúvida para alguém que sabia quem Cristo era, que quem viu, provavelmente eles podiam estar sentados nas suas casas em cadeiras que Jesus fez, e aí usando coisas comuns, coisas do dia a dia, que a pessoa pode perguntar assim: você não era carpinteiro? Como que um carpinteiro agora é profeta? Eu não acredito nisso não, senhor, como diz os mineiros. Mas como que essa pessoa que estava como uma pessoa comum, agora se diz um profeta, agora se diz alguém está curando, está fazendo um tanto de coisa?
eu não consigo acreditar. Eu estou acostumado àquele Jesus que eu não conhecia completamente. Não com esse que revela cada vez mais quem Ele é para a gente. E assusta a gente, talvez, muito mais a cada dia, não só do tanto que Ele pode fazer, mas do tanto do pecado que Ele revela da gente, quanto mais próximo a gente está dEle. Então, não é este o filho de José? E eles se escandalizavam. Né? Nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. E você pode soar isso como uma defesa de Cristo, né? Para eles estão me rejeitando, então eu vou proteger o meu ego aqui, porque eles estão me rejeitando, o meu eguinho ferido precisa ser protegido. E Jesus não tem essa bobeira infantil humana de precisar se defender das feridas que a vida vai causar. Ele fazia aquilo não por causa do ferimento dele, mas por misericórdia, para despertar eles da mentira de não aceitar tudo que Cristo tinha a dizer. Não aceitar tudo que Cristo tinha a dizer era morte para eles. Tem nada a ver com a rejeição de Cristo aqui. Jesus estava indo além das feridas que ele podia ter nele e amando o perdido e dando muito mais do que só uma defesa dele mesmo. Ele foi tão misericordioso que ele deu outra profecia. É como se não bastasse a primeira profecia de Isaías, ele entregou mais uma não basta? Eu vou entregar mais uma para vocês aqui. E aí falou aquela frase que que Jesus ouviu na cruz. Não exatamente, em Lucas não é exatamente a mesma frase, mas o médico, cura-te a ti mesmo. Salvou os outros e a si mesmo se salve, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Isso está lá em Lucas 23, né? E Jesus, além de ter misericórdia, lá na cruz também ele profetizou um perdão que eles precisavam. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Toda essa rejeição a Cristo não impediu dele levar a missão dele até o final, de entregar tudo o que eles precisavam, de dar toda a verdade, que para eles tinha essa grande dúvida: ele não é filho de José? E a nossa proximidade em relação a Cristo, ela pode colocar esse costume, se acostumar com Cristo, pode colocar a nossa fé em xeque, em dúvida, pode colocar a gente numa região de costume, que a gente, ao invés de crer, a gente tende para o próximo passo aqui, que não é só a dúvida, que seria a ira contra Deus. A ira contra alguém que revela o seu pecado, que revela aquilo que você precisa vencer. E só que eles aqui ainda não estão na ira, eles estão ainda na dúvida ali. Só que Jesus vai dar uma ajudinha, né, para ficar tudo claro, né, para que fique muito claro que eles estavam rejeitando a Jesus com todas as letras. Mas Jesus vai continuar. Essa profecia do médico, ela aponta para a cruz, né, que não é só a rejeição deles, de Jesus, que Jesus estava recebendo deles. Uma coisa mais enigmática e misteriosa é apontar também para a rejeição que Jesus receberia de Deus. Jesus estava sendo rejeitado por Deus na cruz. Não eram só pessoas. Deus abandonou Cristo. Pai, por que me abandonaste? Eli, Eli, lama sabachthani. Por que me abandona? Esse é o abandono que não tem a ver com uma ira humana, tem a ver com a ira de Deus dispensada em Cristo, que é o que nos salva da nossa vida em mentira, da nossa vida rejeitando toda a verdade de Cristo.
mentira de se acostumar demais com Cristo e não ouvir tudo que Ele tem a dizer, não entregar tudo que a gente precisa entregar. O cotidiano, ele tem esse poder de influenciar a gente para a gente achar a mensagem de Cristo dura demais. Achar a mensagem de Cristo impraticável demais. Eu não consigo, eu não dou conta disso daqui não. Reveladora demais quem nós somos. Essa é uma verdade muito chocante sobre mim. Eu prefiro ficar com o meu cotidiano do que abraçar essa verdade que me destrói completamente para me construir, mas me destrói. Primeiro, antes da boa notícia, é uma grande má notícia de que todos nós andávamos desviados, como ovelhas perdidas, que não têm pastor, que precisam de alguém para salvar elas. Mas graças a Deus que Deus nos dá líderes. E esses líderes também são rejeitados. Quando a gente rejeita uma mensagem que foi Deus que deu para dar, a gente não está rejeitando só o profeta, a gente está rejeitando a Deus também. É isso que costuma acontecer. Mas tem outro perigo que o cotidiano pode nos fazer, não só de alguém que parece não ser filho ainda, né? Mas principalmente desses que acham que são filhos, desses que têm uma vida espiritual ilibada, vamos dizer assim, que de alguma forma podem pensar, às vezes ninguém tem coragem de bater no peito e falar, minha vida espiritual é perfeita e tal. Mas a gente pode pensar essas coisas e a gente pode ter realmente uma vida exemplar, uma vida de leitura da palavra invejável, ou de oração, várias outras coisas, que se a gente achar que por nós mesmos, e essa sutileza satânica que somos nós que construímos esse relacionamento, que a gente não depende completamente de Deus, a gente acabou também cego por um cotidiano de confiar que a gente é filho, mas não realmente amar a Deus de todo o coração, fazer as coisas de forma mecânica. Qualquer coisa que engane a gente de acertar completamente com Deus. Então, a gente pode ter esses dois cotidianos que podem cegar, que podem deixar a gente nessa região cinzenta assim, de dúvida e nunca acertar, de fato, aceitar toda a mensagem de Cristo. E aí, a última, essas coisas podem manter o nosso coração fechado ainda. E a gente ainda precisa receber esse último golpe de Cristo. E aí, lá nos versículos 25 a 30, né, na verdade eu vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou, por 3 anos, 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a viúva de Sarepta. Toda essa resposta de Cristo aqui mostra que o cotidiano tem o poder de nos cegar. Ele cega a gente. Se o cotidiano cega a gente, qual que é uma boa resposta? Abra os olhos e abandone a sua ira contra Deus. É contra Deus que às vezes a gente está se irando quando a gente ouve a verdade dele, e não só contra os mensageiros. E aí, a misericórdia de Deus é posta aqui. Ele revela a verdade de que eles precisavam acordar dessa ira que estava mantendo eles cegos diante de Cristo. Eles precisavam entender que, às vezes, Deus preferiu os de fora justamente porque Ele não achou uma fé genuína. Os de fora, como Jesus falou algumas vezes, né, nunca vi fé como Israel, às vezes estão aceitando esse quebrantamento mais do que a gente que já tem anos de igreja, enfim, temos cargos, temos placas, sei lá, qualquer coisa que segue a gente, de entender que a gente pode estar
irado contra uma verdade necessária, que Deus quer nos libertar dela. A gente não vai morrer assim quando a gente se submeter completamente à palavra, se submeter às autoridades que permanecem fiéis às Escrituras. Isso a gente vai poder ter a ajuda da igreja para se enxergar também. São coisas que a palavra pode falar ao nosso coração e, ao invés de só despertar a ira, despertar uma resposta positiva. Só que o que está acontecendo aqui, imagina como duas pessoas discutindo, e aí, de repente, uma perde a razão e não tem mais argumento, e aí ela começa a usar a violência. É muito comum acontecer isso. As pessoas estão discutindo, de repente elas perdem a cabeça. Às vezes até tem argumento, mas a emoção falou muito alto, e aí elas respondem de forma agressiva. Foi justamente o que Jesus viveu aqui. Viveu uma resposta emocional e queriam atirar ele de despendeiro abaixo, porque não queriam lidar com a verdade de que eles estavam perdidos, de que eles precisavam aceitar completamente toda a verdade. Mas Jesus, ele não veio só para enfrentar essa ira humana, né? Tanto é que ele não se entregou para ser morto nessa hora, ele saiu. A ira que Cristo veio enfrentar foi a ira de Deus na cruz. Isso tinha um poder para salvar eles e salvar a cada um de nós, se por um acaso a gente acabou caindo nesse tipo de abismo que eles tinham caído. Esse abismo da gente achar que Jesus é nosso, achar que a gente habita no coração dele e que ele habita no nosso, mas mesmo assim a gente continua ferindo ele dia após dia, não obedecendo, não fazendo tudo o que ele pede para a gente. E claro que a gente vai ter uma caminhada infinita, né, até o final da nossa vida, para a gente conseguir não só entender, mas viver completamente toda a realidade do Evangelho, o que Cristo pede de nós, para a gente ter um relacionamento verdadeiro com Cristo, não só baseado nos nossos méritos ou no que a gente acha que nos torna filhos de Deus, né? Isso é incômodo quando a gente está rejeitando a mensagem de Deus vinda dos pequeninos, que Ele entregou que Ele coloca no nosso caminho para falar aos nossos corações. Rejeitar sempre que o fizeste a um dos meus pequeninos, a mim me fizeste. Quando a gente rejeita a palavra de Deus, não importa em que boca pequena ou grande ela esteja, mas a gente está rejeitando a Deus quando a gente ficou cego para ver aquelas pessoas daquela fé autêntica, que está lá em Hebreus 11, né, que por meio da fé subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obter superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelha e de cabra, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno,
errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Muitas vezes Deus usou pequeninos que viveram coisas parecidas com essa. Mas pode ser que muitas vezes a gente rejeitou eles. E para concluir, meus irmãos, essa mesma unção de Cristo que estava sobre ele, que continua viva na palavra que é eterna, só ele que tem esse poder para libertar os cativos, só ele que tem poder para restaurar a vista aos cegos, pelo sistema que nos cega, pelos nossos próprios corações duros. Mas ele é especialista em trabalhar em pedra também. Ele não era só carpinteiro. Ele também é especialista em trabalhar em corações endurecidos pelo cotidiano, endurecido por coisas que não afastaram de Cristo. Ele vai continuar revelando para a gente que quando a gente fixa esses olhos em Cristo, a nossa admiração não pode ser ambígua, como foi aqui dos israelitas. Não pode ser uma admiração que acha maravilhoso, mas pergunta, ele não é filho de José? Ele não é alguém normal demais? Ele é alguém pequeno demais? Cristo, ele permite que a gente viva sendo libertado por essas coisas que ele nos entrega de graça. Uma vez tendo isso, a gente possa entregar isso. Ele vai nos dar poder, assim, não para fazer acontecer, mas segundo a vontade dele, a gente vai conseguir libertar os cativos, vai conseguir restaurar a vista aos cegos. Não precisa nem ser só física, se for espiritual, é a melhor de todas, é salvação das almas. Primeiro para a gente, olhando primeiro a nossa cegueira, olhando primeiro como o cotidiano nos cegou, e de alguma forma pode continuar nos cegando, mas entendendo que Cristo ele liberta primeiro a nós, primeiro o nosso coração enganoso, que pode estar preso em qualquer busca errada, ele vai libertar também os nossos irmãos, porque ele primeiro nos libertou e a gente tem algo que não é nosso, algo que foi dado por Cristo, que são sementes eternas, sementes que libertam todos os cativos. O Lázaro, né, do filme, ele foi responsável por essa verdade que não quer calar, né, que algumas coisas parecem não mudar, né, mesmo que o tempo passe. Mas, mesmo que os cenários ao redor da gente possam mudar, parece que não tem tanta coisa nova. Às vezes as pessoas continuam se enganando do mesmo jeito. Se um filme, vamos dizer, bobinho, ele consegue, na superficialidade dele, revelar alguma mentira, o filme é até bom, mas bobinho eu digo porque a verdade do Evangelho é muito mais profunda. Ela liberta a gente de coisa muito mais interessante do que só um sistema econômico. Liberta a gente das coisas mais satânicas e sutis que podem prender a gente. E essa verdade do Evangelho liberta a gente para ser livre da forma certa. A gente encarnar esse Evangelho e entender que a gente consegue andar sobre as águas, não como Pedro, mas a gente consegue fazer coisas que são impossíveis para nós, porque Deus capacita, porque a gente para de olhar só para as nossas limitações, só para essas coisas que podem nos cegar, e a gente entrega tudo a Deus, e a gente pode viver um milagre dia após dia, porque a gente entregou todo o nosso coração. A gente não reteve, não se deixou continuar cego pelo cotidiano da gente. E essa é a palavra que o Senhor deu para compartilhar com os irmãos. Vamos fazer uma oração para encerrar?